Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós, amém? Amém. Amém. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui com os irmãos, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E eu convido então os irmãos a abrirem na primeira carta de João. Vamos continuar estudando esta maravilhosa carta, escrita pelo nosso irmão João. Hoje vamos começar o capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versos. 1 João 3, de 1 a 3. João 3, de 1 a 3, amém? Eu vou ler e peço que você acompanhe. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós, como Teu corpo, como Teu povo, estamos reunidos nessa noite para Te louvar. Te louvamos com cânticos, orações, leitura da Tua palavra, e agora queremos Te louvar, Senhor, reconhecendo que a Tua palavra é a verdade. Queremos Te louvar com todo o nosso interesse de aprender mais do Senhor. Por isso, fala conosco. Prepara o nosso coração como terra fértil. Ilumina as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra. E que ela gere frutos, que não seja apenas mais conhecimento, mas que a nossa vida seja moldada à vida de Cristo, que possamos cada vez mais imitá-lo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no dia 12 de janeiro de 2010, aconteceu um terremoto devastador no Haiti. Um pequeno país localizado ali no Caribe, no Mar do Caribe, próximo de Cuba, a Jamaica, da República Dominicana. Talvez você se lembre. Foi algo tenebroso que de fato comoveu toda a opinião internacional. Foi uma grande onda de ajuda, de apoio mobilizada ali para sustentar aquela população, inclusive o Brasil, que deslocou seus exércitos, batalhões do seu exército, que doou diversas toneladas de alimentos, de medicamentos. Foi uma catástrofe. Para termos ideia do poder da destruição que aconteceu ali, de acordo com o National Geographic, num curto intervalo de tempo, de apenas 35 segundos, mais de 100 mil prédios foram destruídos. Infelizmente, foram 316 mil mortos, 350 mil feridos e mais de 1,5 milhão de desabrigados. Isso num país que contava com aproximadamente 9 milhões de habitantes. Como é de se esperar, as consequências de um evento desse são enormes. O fornecimento de energia e água foi interrompido, as estradas ficaram intrafegáveis. Com isso surge a falta de comida, a falta de remédio, a falta de estrutura, aumentou a desnutrição, epidemias como cólera e outras doenças transmitidas pela água. Mas uma das maiores necessidades que aquele país passou naquele momento foi a necessidade de pais dispostos a adotar os milhares de órfãos que foram gerados naquele dia. Órfãos e mais órfãos precisando de famílias que os adotassem, porque infelizmente os seus pais estavam no meio daqueles mortos.
Segundo o Comitê da ONU sobre o Direito das Crianças, meninos e meninas eram quase metade da população naquele país. E antes mesmo do terremoto, em torno de 400 mil crianças já eram órfãos no país. Ou seja, já era um problema grave antes, que com o terremoto se agravou, piorou, e os números de pedidos de abrigo para criança aumentou assustadoramente. Países como Estados Unidos e Holanda, por exemplo, facilitaram a sua burocracia para que as famílias pudessem adotar crianças haitianas, né, que vinham do Haiti. Famílias então atravessaram o oceano para buscar um novo membro, numa demonstração sublime de amor. Você consegue imaginar isso? Você faria isso? Buscar uma criança de uma cultura que você nem conhece para dar amor, para suprir as suas necessidades? Mas você sabia que isso exatamente foi feito com você? Você deve se lembrar do momento da sua vida em que você foi adotado. Não lembra? Talvez você ainda era pequenino, foi na sua infância, e você foi crescendo e de repente, quando percebeu, já estava na família. Ou foi na sua adolescência, quando você, mesmo sendo rebelde, mesmo brigando por tudo, se distanciando do Senhor, foi chamado por Ele para participar da família. Talvez você já era adulto, homem feito, mãe, pai, talvez avô e avó. Todos nós um dia fomos adotados. E embora todos nós sejamos adotados, segundo a Bíblia, a adoção é algo que a gente pensa muito pouco, não é mesmo? Dificilmente a gente considera a nossa salvação pelo ponto de vista da adoção. Mas o que nós lemos lá em Efésios, por exemplo, em Efésios 1, 4 e 5, está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos adotados por Deus. Nós fomos predestinados para sermos adotados por Deus. A gente pensa que a adoção é algo extremo, é algo que deve acontecer apenas em casos especiais e raros, nos quais não há mais esperança para o casal para ter filhos, e a gente não liga essas coisas. Mas a Bíblia liga, a Bíblia conecta essas coisas. Talvez você tenha característica física ou emocional diferente dos seus irmãos, que até já pode ter pensado: será que eu fui adotado? Sim. Se você olhar ao seu redor, você foi adotado. E você faz parte dessa família, mesmo sendo diferente dos seus irmãos. Nosso objetivo hoje, então, é entender que Deus, em seu grande amor, Ele nos adota na sua família e nos faz ficar cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Sim, meus irmãos, vamos buscar entender hoje que o Senhor nos adotou por causa do seu grande amor. E Ele nos dá esse grande privilégio de fazer parte da família dele. E cada dia mais ficar parecido com o nosso irmão mais velho. Vamos ler novamente o verso 1? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A forma grega com que João escreve o início dessa frase, vede que grande amor, ele usa uma expressão inicial como se fosse assim: para tudo, prestem atenção, eu tenho uma grande notícia para contar para vocês. E ele vinha falando de diversas coisas aqui, ele vinha explicando coisas importantes acerca da nossa vida. Ele falou dos estágios do desenvolvimento espiritual, falou do perigo de amar o mundo, falou na última parte sobre a seriedade do erro do anticristo e o problema daqueles que se acham o dono da unção, os donos da verdade. Só que ele vai parar tudo agora para nos chamar a atenção ao fato de que Deus, o Pai, nos adotou. Ele vai começar a explicar para a gente que nós agora somos filhos de Deus.
Nós não éramos antes, mas aconteceu algo que nos dá a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: criatura não é filho. A gente tende a pensar, talvez por uma repetição popular, de que toda criatura, de que todo ser humano é filho de Deus. Só que segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, nem toda criatura é filho de Deus. Nenhum de nós nasce na família de Deus. A única maneira de eu e você nos tornarmos parte da família de Deus, a única forma de podermos sermos chamados filhos de Deus, é se algo acontecer, se algo for feito a nosso favor, para que nós possamos ser contados como filhos de Deus. Mas a adoção, ela é algo que está fora do nosso radar. Ela soa como algo distante. Como eu disse, às vezes nós pensamos que a adoção ela é o último recurso para quem tem dificuldade de engravidar. Às vezes temos dificuldade de lidar com isso. Às vezes achamos que importa como a criança chega na família. Mas não importa se foi parto normal, se foi parto cesariano, ou se foi parto de outra mulher. O que importa é que a criança foi recebida na família de alguma forma, e ela se tornou parte da família. Talvez quando pequeno você brincou com seu irmão, a mamãe te achou, você foi adotado. E a gente fala disso como se a adoção fosse algo ruim, sendo que é algo sublime, algo divino. Isso mostra como a gente tem um entendimento errado acerca da adoção. Você já pensou que, assim como esse desastre natural que eu citei no início lá no Haiti, deixou milhares de crianças órfãs, você já parou para pensar que algo semelhante aconteceu conosco? Já parou para pensar que todos nós somos órfãos por causa de um desastre não local, mas um desastre de proporções globais? Um desastre que atingiu toda a humanidade. A queda, o pecado original, lá em Adão e Eva, tornou todos os seres humanos órfãos. Órfãos que precisam de adoção, que precisam de alguém que traga eles para casa novamente. Só que no nosso caso ainda é mais sério, porque os órfãos do Haiti, eles são vítimas da situação. Nós somos filhos do rebelde, e nós partilhamos dessa rebeldia de Adão e Eva, desde a nossa nascença, desde o ventre da nossa mãe. A nossa situação não é de vítima, a nossa situação é de culpado. Um autor, ao tratar sobre a adoção, ele escreve o seguinte: a verdade é que a adoção não é algo natural. Nós temos a necessidade de adoção porque vivemos no mundo sofrendo a maldição do pecado e da morte. E é verdade. Pais, por causa do pecado, abandonam mães. Mães engravidam sem casar-se. Pais são mortos em acidentes. Doenças destroem famílias. E não era assim no começo. Entenda, o pecado de fato quebrou o mundo. O pecado quebrou o mundo. É por isso que a adoção ela é necessária hoje em dia. A gente insiste em dizer que a adoção não é algo natural, que natural é ter filhos biológicos, mas ao pensarmos assim, nós esquecemos que nós vivemos no mundo anormal. O nosso mundo é anormal por causa do pecado. E a adoção, ela é parte normal de um mundo anormal. Veja, a adoção é parte normal de um mundo anormal. Receber na sua família alguém que não nasceu de você é a parte normal de um mundo que caminha fora do eixo que ele deveria caminhar, que caminha fora dos propósitos para o qual Deus o criou. O pecado quebrou o mundo e por causa disso a adoção está em toda parte. Em um dado que eu encontrei de 2023, vi que temos hoje no Brasil 31 mil crianças em situação de acolhimento nas instituições, em orfanatos e demais instituições. 31 mil crianças órfãs, sem pais. E se você for olhar a história dessas crianças, não são histórias bonitas, não tem conto de fadas.
são resultados de um mundo quebrado, um mundo caído. Uma das preocupações de quem pensa em adotar é justamente se vai saber lidar com a origem da criança, com o que ela vai trazer de história, com o histórico que ela traz. Porque provavelmente teve droga envolvida, é possível que tenha havido prostituição, certamente houve maus tratos, houve negligência dos pais. O autor que eu citei, ele cita um exemplo interessante. Imagina você chegando na vara da infância, chegando no orfanato querendo adotar uma criança. E os responsáveis lá trazem então uma notícia de que tem um menino apto a ser adotado de 12 anos. Só que esse menino, ele faz terapia intensa desde os 3. E ele anda tocando fogo nas coisas. E ele está fazendo experiências sexuais. E toda a história de vida dele, da família dele, envolve abuso, envolve assassinato, envolve violência. Toda a sua família está na cadeia e por isso que ele está no orfanato. Seja sincero, você aceitaria essa criança? Como você reagiria se na hora do almoço visse ele pegando uma faca? Com calma, com tranquilidade? Ou talvez o preconceito daquele histórico lhe fizesse reagir de uma forma diferente? Só que, meus irmãos, essa criança sou eu. Essa criança é você. É isso que o Evangelho nos fala. O nosso pai biológico, ele tem presas. Se nós formos deixar da nossa própria mercê, nós mostraremos que nós somos tão pecaminosos quanto Satanás, quanto a serpente. A gente não pode se enganar. Todos nós viemos das piores condições possíveis. Nós viemos como filhos do maligno. E ainda assim, Deus nos trouxe para a sua casa. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos adotar e sermos chamados filhos de Deus. Nós temos que entender a nossa adoção a essa luz. A igreja, ela é uma coleção de gente que foi adotada, vinda de todo tipo de vício, de prostituição, de maus tratos. Todos nós temos uma história sombria. Mas a boa notícia do Evangelho é que o nosso passado não nos define eternamente. Todos viemos de uma situação tenebrosa. E todos temos a possibilidade de, no Evangelho, pela obra de Cristo, sermos tratados como filhos de Deus. Mas nós não pensamos em nós mesmos como alguém que precisa de adoção, não é verdade? Não é necessário um grande amor para que nós sejamos adotados. Afinal de contas, somos tão bons. Mas veja o que João está dizendo. João fica impressionado. Parem tudo, prestem atenção. Tem algo acontecendo. João parece que está mal acreditando. Ele que andou com Cristo fica impressionado que Deus queria ele, João, na sua família. Mas nós não. Quem é que não ia querer me adotar? Eu sou tão bom, eu sou tão especial, eu sou tão comportado, eu venho na igreja todo domingo, já decorei umas frases para fazer a minha oração ficar tão bonita, sou tão inteligente, tão evoluído, tão independente. Por que Deus não ia querer me adotar? Mas o diagnóstico bíblico sobre você e sobre eu, meu irmão, é que nós somos rebeldes. Nós somos nascidos órfãos, longe da casa do Pai. E nós precisamos ser adotados. E vai envolver um enorme amor para trazer filhos e filhas, como eu e você. Filhos e filhas daquele que traiu a Deus, que se rebelou contra Ele. Temos que parar de pensar em adoção como o último caso, em ocasiões extremas, quando não há outra esperança. A adoção é algo mais amplo, é algo mais profundo. Muitas vezes, mesmo
Filhos de sangue precisam ser adotados pelos seus pais, porque não há um relacionamento de pai e filho. Muitas vezes, filhos precisam adotar seus pais no coração. Maridos e esposas precisam adotar um ao outro no coração. Amigos, irmãos da igreja, têm que adotar um ao outro na fé. Adoção é parte da vida. Adoção é tocar o coração. Adoção faz parte sim de um mundo caído, mas é algo sublime, é algo necessário nesse mundo. Tanto a adoção espiritual de nós rebeldes, quanto a adoção física humana, resultado do pecado, resultado do mundo caído. Mas veja o que João está dizendo aqui no verso 1. Ele usa também em grego uma expressão que na tradução se perde um pouco, mas é interessante o que ele fala. Ele literalmente pergunta de que país é esse amor, de que terra vem esse amor, seria a tradução literal. A gente não está acostumado a pensar no amor assim. Isso não é natural, isso não é desse mundo. Porque o natural seria Deus enviar cada um de nós para o mesmo lugar que Ele vai enviar a serpente, o diabo. Mas o amor de Deus, ele muda a nossa história. O autor registra que João está escrevendo isso aqui 60 anos depois de ser salvo. E mesmo 60 anos depois, ele não está nem um pouco menos impressionado com esse grande amor que ele recebeu, com a adoção que ele recebeu, pelo contrário. Ele parece estar cada vez mais chocado com essa verdade profunda. A história do mundo, a história contada na palavra, é justamente a história de um pai adotando uma família para si, por meio do trabalho do irmão mais velho. A Bíblia inteira fala sobre isso. Basta termos olhos para ver. Talvez você tenha pensado que a Bíblia não fala sobre adoção, mas vamos ver agora, que na verdade está em toda parte. Está lá em Efésios 1, como eu já li, dizendo que fomos predestinados para a adoção, que a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo foi para que pessoas como nós fôssemos predestinados para serem adotados por Ele. Também fala dos israelitas, porque talvez podemos pensar que nós gentios somos filhos adotados, os israelitas eram filhos legítimos, mas não. Paulo, lá em Romanos 9:4, falando sobre os israelitas, fala assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. A ideia é que os israelitas também foram adotados pelo Senhor. Em Ezequiel, Deus fala para Israel: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe era eteia. Ou seja, Deus fala que Israel também foi adotado. Nós viemos depois, mas Israel também foi adotado. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão, que gente de todas as famílias da terra, gente que não era descendente físico, que não tinha o sangue de Abraão, seria chamado para habitar como povo de Deus, como descendente de Abraão. E Paulo fala isso também em Gálatas 3:7, onde está escrito o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são apenas os de sangue, são todos aqueles que pela fé também foram adotados por Deus. Apesar de não termos o mesmo material genético de Abraão, nós somos filhos da promessa, porque nós somos filhos que fomos adotados, que não éramos parte, mas que nos tornamos parte do povo de Deus, da família de Deus por meio da fé. Em Gálatas 4 e 5 também está escrito o seguinte: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A missão de Cristo foi para que nós fôssemos adotados. A adoção está em toda a Bíblia. E olha que interessante, se pararmos para observar, a própria vida de Cristo ilustra isso tudo. A carne humana, ela era incapaz de produzir um descendente digno de redimir o povo de Deus.
A humanidade era espiritualmente estéril. Por isso, foi necessário que houvesse a intervenção sobrenatural do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, para que Cristo nascesse. E o que acontece após o nascimento de Cristo? Ele é adotado por José. José não era um pai natural, mas era o pai de Cristo terreno, um pai adotivo, que cuida de Cristo como seu filho, mesmo não sendo filho de sangue. E olha que interessante, a Bíblia ela mostra que Jesus é da linhagem de Davi por adoção, porque José pertencia à casa de Davi, e por ser adotado por José, a profecia da descendência de Davi se cumpre, tão verdadeiramente como se ele tivesse nascido do sangue. Cristo é descendente de Davi, porque José o adotou. Filhos adotivos não são menos filhos. E foi justamente Tiago, irmão adotivo de Jesus, que lá no seu livro, no capítulo 1, no verso 27, ele escreveu que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e de viúvas. Adoção é algo que estava próximo do coração desses homens. Mas vamos continuar vendo. Abra comigo agora no Evangelho de João. João 1. Eu vou ler e peço que você acompanhe. João 1, no verso 12 e o verso 13. Quando João estava falando do verbo de Cristo, ele escreve o seguinte: mas a todos quanto o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Então aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus, mesmo não nascendo do sangue. E João então começa o seu evangelho dizendo isso. Passe mais algumas folhas comigo, ainda em João, no capítulo 14, no verso 18. Jesus fala para os seus discípulos: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está sempre se comunicando nesses termos, sempre pensando nos termos de órfãos, de adoção, em termos de irmãos. Agora, vai no capítulo 20 comigo, no verso 17. Logo após a ressurreição, logo após Jesus voltar dos mortos, ele conversa com Maria Madalena. E no verso 17 ele fala o seguinte: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Você percebe o que tinha acabado de acontecer aqui? Jesus fala: vai falar para os meus irmãos que eu estou indo para o meu Pai, que agora é Pai de vocês também, porque eu completei a minha missão. Agora que eu já paguei o preço do pecado de vocês, vocês também podem ser chamados filhos de Deus. Muitas vezes a gente não pensa na obra de Cristo nesses termos. Muitas vezes a gente foca apenas na justificação, o que é correto, né? Paulo chama a justificação do centro do Evangelho. Mas quando a gente percebe que a adoção ela está por toda a parte das Escrituras, a gente começa a reconhecer a grandeza dessa doutrina, desse ensinamento. Nós fomos adotados. Pense nisso. Jesus na cruz. O que aconteceu com Cristo na cruz? Cristo na cruz foi abandonado pelo Pai. Cristo na cruz se tornou órfão, para que eu e você fôssemos adotados. A relação familiar perfeita, que existia desde a eternidade entre pai e filho,
ela foi quebrada. O pai teve que abandonar o filho, porque o filho carregava o meu e o teu pecado. Jesus se tornou órfão para que você se torne um filho. Jesus se tornou órfão para que todos aqueles que nele creem se tornem filho. Que grande amor! Mas veja, queridos, isso foi apenas um passeio rápido. A Bíblia está repleta de referências a essa ideia de adoção. A adoção, inclusive, ela é algo em que toda a Trindade está envolvida. Ela é um ato gracioso de Deus, no qual Ele nos escolhe e, como Pai eterno, nos chama para si e nos dá o privilégio de sermos suas crianças, sermos seus filhos. Há a presença também do Filho, que conquistou essa bênção para nós por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. E há também o Espírito Santo trabalhando, nos transformando de filhos da ira, no qual nós éramos pela nossa natureza, agora em filhos de Deus pela regeneração, e selando a nossa adoção. Por isso que a Bíblia fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Vai falar para os meus irmãos que eu estou indo para o meu Pai, vosso Pai. Essa talvez é outra ansiedade de pais que estão pensando em adotar. Será que os irmãos que nasceram biologicamente vão aceitar? Será que eles vão receber bem aquele que nós vamos adotar? Sim, essas dificuldades existem, mas com essa perspectiva de que Jesus Cristo, o único Filho legítimo do Pai, Ele nos adota e Ele se entrega por nós e Ele nos recebe como irmãos e não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Nós temos que entender, queridos, e crer e afirmar para o mundo que nós acreditamos que famílias podem sim ser expandidas por meio de gente que não tem o mesmo material genético, que famílias podem crescer com pessoas que não têm o mesmo sangue, que gente que não nasceu do mesmo pai e da mesma mãe podem sim verdadeiramente se tornar família. Se a gente não crê nisso, então a gente não crê no Evangelho. A Bíblia está toda sussurrando nessa direção, na direção do fato de que o Pai está formando para si uma grande casa, uma grande família, com gente de todo tipo. Você já percebeu que a gente está tão acostumado a chamar um ao outro de irmão e de irmã, que a gente nem percebe o quão profundo isso é? Nós temos diversas histórias, nós vemos de diversos lugares, mas nós podemos dizer verdadeiramente que nós somos irmãos. Isso não é jeito de dizer, não, isso é verdade. Nós todos somos irmãos porque nós fomos adotados pelo mesmo Pai. Veja a seriedade disso, meu irmão. A mesma família, a mesma casa, pessoas que não têm a mesma genética, que não têm o mesmo sangue, mas que são unidos por outro sangue, o sangue de Cristo. Nós temos que entender que a adoção humana, ela é algo que tem que ser parte da cultura da igreja. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se sentir culpado porque você nunca adotou, ou que você tem que sair daqui correndo num abrigo e adotar uma criança. Mas nós temos que entender que nós somos frutos de adoção. Nós estamos aqui em família por causa de um processo de adoção. Que você é fruto de um amor externo que te trouxe para casa. Uma casa, inclusive, que você não merecia estar, mas que por causa desse amor você faz parte. Nós temos que entender que, como igreja, nós devemos estabelecer uma cultura em que nós incentivamos a adoção como algo bom, como algo bíblico, como algo correto, como algo que deve ser feito e não evitado. Amar e incentivar a adoção é entender que nós acreditamos na nossa grande comissão de pregar a todos,
E que nós ilustramos isso talvez com a nossa família, recebendo pessoas que não são de sangue. A adoção, assim como o Evangelho, ela é algo contracultural. Porque ao adotar, nós afirmamos o valor das pessoas. Nós demonstramos amor. Nós afirmamos perante o mundo que nós acreditamos que Deus cuida de gente órfã, como nós éramos. Uma igreja que se levanta com indignação contra o aborto, ela tem que necessariamente ser uma igreja que abraça a adoção com entusiasmo. Nós corretamente nos levantamos com indignação contra o aborto. Mas qual é a principal alternativa ao aborto? Se não a adoção dessas crianças margeadas pelos próprios pais, ignoradas pelos próprios pais. Devemos entender que crianças podem sim ser acolhidas por outras famílias, mesmo não tendo nascido delas. A história conta que os romanos não entendiam direito e achavam estranhos os cristãos eles terem cuidado com crianças que teoricamente eram indesejadas pela sociedade. Era contraintuitivo e ainda é hoje para o mundo que nós não vamos matar crianças indesejadas. O mundo pensa hoje assim, não é? Se eu não desejo uma criança, eu não vou mais nem chamar ela de criança. Não é isso que estão fazendo para justificar o aborto? Ela não é nem vida ainda. E vou simplesmente matar. É contraintuitivo. Porque amor assim não é desse mundo mesmo. Vede que amor. De onde é esse amor? Esse amor vem do Pai. E esse amor é demonstrado por cada um de nós. Nós temos que pensar que a adoção, ela enfeita a nossa mensagem. E se nós pregamos que um Pai de amor nos adotou, mesmo nós não merecendo, que grande ilustração é a adoção, para demonstrarmos isso também. Todos nós temos que nos envolver com a adoção. Você não precisa necessariamente levar uma criança para sua casa, mas talvez você precisa pensar a respeito. Você precisa, no mínimo, estar disposto a encorajar, a incentivar e a receber crianças sendo adotadas na nossa igreja, como sendo eles filhos verdadeiros, apesar de não ser filhos de sangue. Esse amor, de fato, não é desse mundo. Esse amor, ele é espetacular. É um amor que vem de Deus. E por fim, vamos entender agora como que nós passamos a nos assemelhar ao nosso irmão mais velho. Leia comigo o verso 2 e o verso 3. Volte lá para 1 João 3, no verso 2 e o verso 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Sempre que se dá o processo de adoção humana, a criança que vem morar na casa, ela tem um período de adaptação. Porque ela está chegando numa cultura nova, numa organização nova ali. Por mais que seja um pouquinho maior, ela vai ter que se adaptar. O filho tem que aprender a viver na casa de seus pais. E essa talvez seja uma das maiores barreiras em quem pensa adotar. Pensa nessa dificuldade. Será que a criança vai aprender as regras da casa? Será que ela vai se acostumar com o nosso estilo? Com os passeios que a gente gosta? Será que ela vai se dar bem com aqueles que já estão na casa? Sim, são preocupações legítimas, são preocupações comuns. E o que João está nos mostrando aqui
é que esse mesmo problema se dá com cada um de nós. Porque todos nós somos adotados e temos que passar por um período de adaptação. Veja o que João escreve. Nós somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Então nosso status legal não muda. Nós já fomos adotados. Nós já somos filhos. Só que nós ainda não somos o que seremos, o que haveremos de ser. Todos nós ainda estamos passando pelo processo de adaptação à família de Deus. Estamos nos acostumando, estamos sendo treinados. E a Bíblia fala que parte dessa identificação do Evangelho é justamente a gente deixar a nossa velha identidade. Deus chama cada um de nós para deixar de lado o velho homem, para deixar de lado as coisas que para trás ficaram. Nós devemos nos despir do velho homem, é o que fala a palavra. Só que deixar para trás a vida pregressa de idolatria e começar a viver na casa do Pai não é tão fácil. Só que esse é o nosso chamado. Foi para isso que nós fomos tornados filhos. Foi para isso que nós fomos adotados. Para adquirir uma nova história familiar. Esse é o chamado do Evangelho para nós. É por isso que é importante que as nossas crianças aprendam na escola dominical ou nos nossos cultos domésticos acerca de Moisés e do Êxodo, acerca de Abraão subindo na montanha com Isaac, acerca de Davi e as suas vitórias. Sabe por quê? Porque essa é a história da família deles. Essa é a história da nossa família. Essa é a história dos nossos ancestrais. Você não é descendente de Abraão, mas você é. Você se tornou após ser adotado. O problema é que tem uma verdade chocante por trás disso tudo. Nós estamos na casa do Pai, filhos dele, nos adaptando a como funciona a vontade dele. Mas infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós vamos querer voltar para o orfanato. Poucos pais adotivos estão preparados para essa chocante realidade que de vez em quando acontece. Às vezes, crianças são retiradas das péssimas condições, mas ficam querendo voltar ainda para casa cheia de violência. Sentem saudade daquele abrigo superlotado. Sentem saudade da mãe negligente, às vezes até do pai que maltratava. Por quê? Porque crianças que vêm dessas péssimas condições, elas nunca conheceram outra coisa. Nunca conheceram uma vida que não fosse aquela. Para elas, mesmo ruim, aquilo é vida. Elas não têm no coração outro referencial. Aquilo é casa, por pior que pareça. Quando uma criança sai de um abrigo ou do lar temporário, ela não sabe que poderia ser diferente. Porque aquilo é vida para ela, aquilo é casa. E nós também somos assim. Nós somos tirados do orfanato, da casa onde há abuso, onde não tínhamos amor, onde não tínhamos proteção, onde não tínhamos instrução, mas era a vida que a gente estava acostumado. E nós vamos com frequência espernear e querer voltar para a casa antiga. Isso é um pecado que habita no meu e no seu coração. Infelizmente, nós temos o desejo de voltar a viver como a gente vivia na casa de onde nós viemos. Lembra que os hebreus passaram por isso? Quando eles foram tirados do Egito, quando eles foram tirados da escravidão, do local de opressão, o que aconteceu? Eles começaram a reclamar, começaram a falar que queriam voltar para o Egito. Mas lá vocês são maltratados. Ah, mas como as cebolas eram boas. Mas lá o faraó quer matar o filho de vocês. Mas pelo menos eles nos alimentavam. E não essa comida ruim aqui, que se repete todo dia no deserto. Infelizmente, nós somos assim, porque o pecado ainda habita dentro de nós. Muitas vezes, mesmo sendo amados e muito bem cuidados pelo Pai, mesmo sendo adotados e nos tornando filhos, muitas vezes com grande ingratidão, queremos voltar para o orfanato do que viemos. Queridos, o Evangelho nos chama, assim como fala aqui no verso 2, a cada dia nos assemelharmos mais ao nosso Senhor,
a cada dia nos assemelharmos mais ao nosso irmão mais velho. Sim, vai demorar um pouco para o Egito sair do nosso sistema. Vai demorar um pouco para a gente tirar a idolatria do nosso coração. Não vai ser fácil, mas nós temos que buscar dia a dia isso. Esse é o nosso processo de santificação. Dia a dia querer conhecer mais a vontade de Deus e buscar parecer mais com Cristo. A gente, dia a dia, tem que aprender o que significa ser cristão, o que significa fazer parte dessa família, aprendendo como gastar o nosso tempo, como gastar o nosso dinheiro, aprendendo a servir a nossa família, a se envolver com a nossa igreja. Por mais que sejam coisas difíceis de aprender, que sejam coisas que eu vou ter que matar a minha vontade, matando o meu velho homem para fazer a vontade do Pai. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos, contra esse desejo de fazer a nossa vontade. Mas é difícil. É difícil. E se você tem lutado com essas coisas, eu quero te encorajar, meu irmão. É assim mesmo. Muitas vezes a gente fica esperneando, a gente fica querendo voltar para o Egito. Mas devemos buscar força no Espírito que habita em nós. É Ele que tem a força. Quando nós somos adotados na família de Deus, vai ser difícil extrair do nosso coração essa idolatria. Nós vamos espernear, nós vamos chorar, nós vamos reclamar, nós vamos falar, me leva de volta. Está muito dolorido esse processo. Mas essa idolatria vai sair. Esse sistema pecaminoso vai sair. A promessa de Deus é que Ele vai tirar. Vai demorar, sim. Vai levar a vida toda, na verdade. O nosso processo de santificação, ele vai demorar a vida toda. Porque, como João escreve aqui, vai ser somente quando nós enxergarmos o Senhor Jesus. Como fala aqui, somente quando Ele se manifestar, é que de fato nós seremos aquilo que nós seremos. Aquilo que nós fomos chamados para ser. Será somente quando nós enxergarmos Jesus que o pecado vai sair do nosso sistema, que a idolatria vai sair do nosso coração e finalmente seremos iguais a Ele. Mas não desista, continue lutando contra isso, continue buscando, desenvolvendo a sua fé, parecendo cada vez mais com Cristo. Outra preocupação muito comum que as pessoas, quando falam de adoção humana, têm é a ideia de que vai ser mais difícil se eu adotar alguém de uma etnia diferente. Pais brancos, por exemplo, adotando crianças orientais, pais negros adotando criança branca. Como é que você vê isso? Talvez seja uma barreira para o seu coração pensar nisso. Talvez adotar alguém da mesma etnia seja mais fácil. De fato, talvez seja mais fácil. Talvez gere menos perguntas. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai ver que na verdade a nossa adoção, ela é interétnica. Nós somos de diversas etnias. Nenhum de nós nasceu judeu, mas nós somos judeus, porque fomos adotados por essa família, por esse pai. Nenhum de nós é da casa de Abraão, mas nós fomos colocados na casa de Abraão. E como eu disse, mais sério do que isso, nós somos filhos da serpente. E Deus nos adota como filhos seus. A Bíblia fala que a semelhança física não é a principal. Talvez essa seja uma preocupação, né? Ah, mas se eu tiver um filho adotivo, ele não vai se parecer comigo. Vai! Talvez ele não tenha o mesmo nariz que o seu, talvez ele não tenha o mesmo olho que o seu, mas ele vai ser parecido com você no que importa. Essa é a verdade do Evangelho. Todos nós estamos a cada dia ficando mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, com o nosso irmão mais velho. Claro que não é fisicamente. Eu nem sei como era o nariz de Jesus, mas com certeza não era igual ao meu. Mas eu vou buscar me parecer com Ele nas suas atitudes.
no seu amor pelo Pai, no seu desejo de obedecer o Pai, naquilo que verdadeiramente importa. Essa é a promessa bíblica, que nós que fomos adotados pelo Pai, estamos cada dia nos assemelhando mais à nossa família. A gente está cada vez ficando mais parecido, mesmo tão diferentes, cada vez mais parecidos. Isso acontece no Evangelho. Isso acontece também na adoção humana, porque filhos adotivos podem sim ficar extremamente parecidos com seus pais naquilo que verdadeiramente importa. A ideia bíblica é de irmãos mais novos aprendendo com o seu irmão mais velho, imitando o seu irmão mais velho, e assim ficando mais parecidos com o Pai. Lembra que Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai? Então imite o seu irmão mais velho, imite a Cristo, que você vai ficar parecido com o Pai. Se você talvez é irmão mais velho, você deve lembrar que quando criança, seu irmão mais novo ficava imitando você, queria parecer com você. Às vezes é até um pouco irritante, né? Mas Cristo não vai se irritar com isso, não. É isso que a gente tem que fazer com Cristo: imitá-lo, querer parecer cada vez mais com Ele, imitar os seus gestos, imitar os seus passos, imitar as suas palavras. Nós fomos adotados e temos que imitar o nosso irmão até ficarmos parecidos com ele. Deus nos tira do Egito, então, queridos, para nos adotar e para fazer seus filhos. Legalmente, todos nós então passamos a ser herdeiros desse mundo. Todos nós passamos a ser herdeiros do que é de Cristo. E temos que aprender e entender que o que a gente vai receber é muito mais do que a gente deixa para trás. O que nós recebemos na família de Deus é muito mais, infinitamente melhor do que nós deixamos no orfanato. Imagina uma criança no orfanato com um brinquedo, uma boneca. Só que aquela boneca, ela já chegou para aquela criança toda quebrada, com o cabelo arrancado, com as pernas e braços que eram articulados já não se movem mais, com a mão ruída, talvez por outra criança. Só que a criança não sabe disso. A criança acha que aquele brinquedo quebrado é o jeito que aquele brinquedo deveria ser. E nós somos assim com esse mundo. Esse mundo que nós recebemos como órfãos. Esse mundo que nós recebemos quebrado, pichado, ruído. Uma sociedade quebrada, que cada vez mais se auto-intitula como evoluída, que valoriza sentimentos egoístas, sentimentos centrados em si mesmo, marcados pelo pecado. E muitas vezes a gente acha que isso é tudo, que é quebrado desse jeito que deveria ser, que isso é o certo, que a gente pode brincar normalmente com isso. Mas Deus está dizendo algo para nós hoje. Deus está dizendo algo para você, filho e filha adotivo. Ele está dizendo: você acha que sabe o que é a vida na minha casa? Você não sabe. A sua adoção já é verdadeira. Você já pode começar a experimentar. Você já é meu filho. Mas tem algo vindo que é muito mais do que você imagina. Tem algo que ainda vai acontecer com você que é muito mais do que você sonha, que é muito mais do que você pensa. Um dia você vai ver de fato o que é. Um dia você vai entender de fato o que é morar na casa do Pai. E para a nossa esperança, para fortalecermos a nossa fé, Deus mostrou essas coisas a João. E João, quando viu, registrou. Abra comigo em Apocalipse 21. João viu essas coisas que hão de acontecer. Apocalipse 21. Acompanhe na sua Bíblia, eu lerei do verso 1 ao verso 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva,
adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva, da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Louvado seja o nosso Deus. Você tem essa esperança, meu irmão? Você tem essa alegria de saber que você já é filho e que você vai viver eternamente ao lado do seu Pai, que cuidará de você sem dor, sem choro, sem nenhuma dificuldade mais. Se você tem essa esperança, meu irmão, então pare de viver como se você ainda estivesse no orfanato. Deixa para trás as coisas que te amarram, as coisas que são próprias do Egito, as coisas que não te fazem crescer, que te fazem ainda viver como órfão. É isso que ele fala no verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Se nós temos essa esperança, temos que buscar nos purificar, assim como ele é puro. Porque no momento que a gente entende que de fato somos filhos de Deus, nós percebemos que não precisa mais viver como a gente vivia, sujo, maltratado, largado, no orfanato. Nós agora somos da família de Deus. Para de pensar com essa mentalidade que você é de lá, que você pode viver como os de lá. Comece a se purificar, comece a viver essa vida semelhante a Deus, semelhante a Cristo. E é por isso que, quando avançarmos nisso, como ele fala no verso 1, o mundo vai deixar de nos conhecer, porque não conhece a Deus, não conhece a Cristo. O que vai acontecer é que o povo lá do orfanato vai parar de nos conhecer, porque a gente vai começar a se parecer cada vez mais com Cristo. E por não te conhecer, ele vai começar a te criticar, vai começar a te perseguir. Mas se alegre, como Jesus falou, bem-aventurado se eles fizerem isso, porque você está parecendo com Cristo. A gente não vai mais ser reconhecido por esse mundo, porque esse mundo não conhece o nosso Pai. João fala: o mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele. E a gente vai aprender, a gente vai crescer, porque vamos cada vez mais nos parecer com Ele. Nós vamos entender que essa pureza que Deus quer que nós busquemos, a lei que Ele quer que nós sigamos, ela não é uma lei para nos escravizar, ela não é uma lei para nos deixar tristes, mas é uma lei para nos fazer viver da forma correta. Quando uma criança adotada, muitas vezes ela nunca teve regras, muitas vezes ela nunca teve leis, muitas vezes ela nunca soube das consequências do que ela faz. E será que vamos pensar que é maldade ensinar uma criança órfã que existe regras nessa vida? Claro que não. Isso é treinamento, isso é preparação, isso é amor. E o Pai vai nos treinando, o Pai vai nos purificando, nos fazendo a cada dia viver de acordo com a sua lei, nos moldando. E isso tem consequências em como a gente vai viver em comunidade. Lembra que mais cedo aqui na carta, João fala do teste do amor, que para você identificar se de fato você é um verdadeiro cristão, você tem que amar o seu irmão? Essa pessoa esquisita que está aí do teu lado, ela é teu irmão.
Ela é tua irmã. Disfarça, não olha agora não, não olha agora não, mas ela é teu irmão e tua irmã. O mesmo Pai adotou todos nós. E não faz nenhum sentido a gente não se relacionar ou a gente desprezar essa pessoa que está do nosso lado. Nós temos que amar o irmão. Ah, mas esse aqui do meu lado é tão difícil. É claro que ele é difícil. Você não sabe de onde ele veio? Pois é. E você veio do mesmo lugar. Todos nós somos difíceis. Mas a nossa adoção, ela tem a ver com um dia em que os túmulos estarão todos vazios. Quando a grande assembleia da Igreja de Cristo vai estar reunida perante o tribunal. E naquele dia, principados e potestades que nos acusam hoje, vão nos acusar. Mais uma vez olharão para nós e falarão, são assassinos, são idólatras, são fornicadores, e vão perguntar, são irmãos mesmo? A nossa esperança como filhos adotivos, a nossa esperança como filhos de Deus, é que a mesma voz que trovejou lá no deserto vai responder sim, eles são irmãos, porque eles são meus filhos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Nós precisamos amar a adoção. A adoção, ela é uma declaração para o mundo, para que todos ouçam que nós acreditamos piamente que órfãos, abandonados, podem se tornar filhos, e que nós acreditamos nisso até sangrar, porque Cristo sangrou e nos adotou. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Somos chamados filhos de Deus. Aleluia. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra.